Meus irmãos, a paz do Senhor. Quantos estão felizes com o Senhor? Sem perca de tempo, palavra do Senhor, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, faremos menção de apenas 4 versículos, verso 20, 21, 22, 23 e 24. Se você não tem a Bíblia, a palavra de Deus, encosta aí no seu irmão da direita, da esquerda, mas participe dessa leitura. É importante você participar, é importante você compreender, verificar o texto, e assim nós faremos a leitura do texto sagrado. Meus agradecimentos desde já ao pastor Júlio pelo convite, pastora Valéria, aos irmãos por todo o apoio. Sinto-me grato por poder compartilhar com os irmãos esse tempo de adoração ao Senhor, tempo de louvor e adoração ao nome dEle. Quantos acharam? Diga assim: eu achei. Então vamos ler. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e Sidom. Porém, estes, de comum acordo, se apresentaram a ele quem? Herodes, e depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei Herodes, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dias designados, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo clamava: é a voz de um Deus. E o povo clamava: é a voz de um Deus, e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus. E comido de verme, expirou. Entretanto, portanto, entre mentes, contudo, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Mais uma vez, todos nós vamos fazer a leitura do verso 24, que diz: entre mentes. 1, 2, 3 e entre mentes. A palavra do Senhor crescia e se Podei-vos assentar, aplaudindo o nome do Senhor, que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Feita a leitura do texto bíblico, e nós estamos ouvindo palavras do próprio apóstolo, discípulo, por nome de Lucas, aquele que é o doutor, que não é um discípulo de Jesus, mas vai ser um discípulo de Paulo, que não é um apóstolo, mas é um seguidor de Paulo, servindo Paulo no que Paulo precisava, isso, claro, após a subida de Jesus aos céus. E ele começa descrevendo logo no início do livro de Atos dos Apóstolos, ele vem retratando a trajetória do que se tornou a pregação de Jesus. Ele vem mostrando do que se tornou as palavras que Jesus disse, do que aconteceu com as palavras que Jesus liberou. Bruno, por gentileza, me dá um pouco de retorno? Obrigado. Então, o que nós vemos, aí está ótimo, obrigado. Então, o que nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos, é claro que ele leva este nome, porque vai relatar os acontecimentos, o que aconteceu com as palavras de Jesus para os apóstolos, e também os atos, os acontecimentos com os apóstolos. Então nós vemos o nascimento da igreja, o surgimento da igreja. Nós vemos aqui o que nós chamamos de igreja primitiva, ou de igreja primária, os que vão dar os primeiros passos no evangelho. É aqueles que alguns viram Jesus, outros não. Alguns seguiram Jesus, outros não. Porém, o que nós vemos relatado no livro de Atos dos Apóstolos é o surgimento dessa igreja, o caminhar.
Porque uma coisa é nós ouvirmos a palavra do próprio Jesus dizendo: ide, fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Outra coisa é nós vermos, relatarmos, visualizarmos essa profecia se cumprindo. E no livro de Atos nós não simplesmente vamos ouvir, mas nós vamos ver o cumprimento dessa palavra. E é interessante para nós entendermos este contexto, para que nós darmos a devida atenção às palavras de Lucas, quando escrevendo, vai relatar ponto a ponto, com delicadeza, ele vai relatar com precisão, ele vai relatar com clareza os acontecimentos que aconteceu com o povo que iriam iniciar uma igreja e que estava apenas começando a florir. Nós vemos em Atos 2 o derramamento do Espírito Santo, primordial para o alavancamento da igreja, primordial para que aqueles crentes que se tornaram crentes a partir de Jesus pudessem seguir adiante. É com a descida do Espírito Santo que nós vamos ver, por exemplo, o próprio Pedro, que antes de Jesus enchê-lo com o Espírito, ou antes daquela conversa, no capítulo 15 de João, no versículo 21, é um Pedro que é irregular, uma hora quer, outra hora não quer. Mas que com a descida do Espírito Santo, logo após aquela conversa com Cristo, já em Atos no capítulo 2, nós vamos ver um Pedro pregador. Primeira pregação, 3.000, segunda pregação, 5.000, e assim sucessivamente. Então no intervalo pequeno a gente tem um homem que é irregular, para um homem que é consistente. A gente tem um homem que uma hora quer ir, outra hora quer voltar, para um homem que prega e 5.000 almas se rende, para um homem que prega, 3.000 almas se rende, e isso não vem do homem, mas vem do Espírito Santo de Deus. Eu tenho que te liberar uma palavra nessa noite. A mudança, ela parte do homem, mas quem faz a execução é o próprio Espírito Santo. Eu posso até falar, você pode me ouvir, mas a transformação, a mudança da água para o vinho é o Espírito. É Ele que muda, é Ele que transforma, é Ele que batiza, é Ele que liberta, é Ele que traz a vida, é Ele que traz a transformação, é o Espírito Santo de Deus. E eu tenho que te dar uma boa informação nessa noite: Ele está no meio de nós. A palavra, o Espírito, o próprio Deus está no meio da igreja. Eu posso sentir a presença do Deus nessa noite. Só que nós entendemos que todo início ele é complicado, todo início ele tem complicações, porque nós entendemos que todo início ele vai encontrar problemas, adversidades, vai encontrar movimentos contrários a este evento que se inicia. E nós vemos então a igreja que começa a expandir, que começa a crescer, só que o contexto, podemos dizer, de poder da época naquela região em Israel, era coordenado primeiro pelo Império Romano, que coordenava, que ordenava, que manipulava. Depois o Império Romano, que colocava os seus soldados para garantir segurança, mas também colocava homens para cobrar impostos, para que tivesse paz a todos os cidadãos. Nós vamos ver depois ou após o Império Romano, num declive de poder ou numa ordem de poder, nós vamos ver que são os governadores. E quem são esses governadores? São homens como Herodes, que nós lemos aqui no capítulo 12, que vão governar. Mas Herodes, ele não tinha um poder próprio. Herodes, ele não fazia o que ele queria, ele estava debaixo de uma ordenança do Império Romano, ele estava debaixo de uma ordem, e ele deveria seguir essa ordem, porque se não segue, ele pode ser retirado. E este Herodes, em especial, ele é colocado, essa dinastia herodiana, que é o poder que vai passando de pai para filho, e assim sucessivamente, é um governo que ele é facilmente manipulado pelo Império Romano, porque foi colocado pelo Império Romano. O Império Romano não é bobo. Se vai colocar alguém em Israel no poder, coloca alguém que ele consegue manobrar, coloca alguém que ele consegue manipular, coloca alguém que ele consegue fazer o que quer.
Mas eu dou glória a Deus nessa noite, porque tem uma igreja que não está ouvindo ao império, tem uma igreja que não está ouvindo a Herodes, tem uma igreja que está ouvindo o próprio Jesus de Nazaré, que é o maior de todos os poderes. E nós vemos então em todo esse início, nessa propagação do evangelho, esses problemas que começam a chegar. Tem um império que governa, tem o governo de Herodes, e não bastasse isso, em Israel nós temos o Sinédrio, 70 anciões, mais um sumo sacerdote, que determina quem deve morrer, quem deve viver, como deve ser o pagamento de um pecado, como deve ser a execução de uma ordem, seja do império ou seja do governador. Tem o Sinédrio então que está ali manipulando, ou seja, tentando manipular em Israel. E neste contexto nós temos a outra parte, que é a igreja. Como eu disse, não escuta Herodes, não escuta o império, mas escuta a Jesus. Tem que seguir ordem do império? Às vezes. Tem que seguir ordem de Herodes? Às vezes. Tem que seguir ordem do Sinédrio? Às vezes. Mas está seguindo a ordem que vem de Cristo, que é ser enviado, que é levar essa palavra, que é trabalhar essa palavra em meio a todo esse contexto. E estão agora alguns dos discípulos trabalhando excessivamente. No capítulo de número 5 nós vemos que os próprios discípulos não dão conta de servir a mesa, porque o trabalho do discípulo é de manhã prega a palavra, à noite prega a palavra, no meio-dia prega a palavra, mas enquanto não prega a palavra, serve a mesa da viúva, serve o órfão, leva comida, leva alimento, e eles têm que executar isso, até chegar no capítulo de número 5, que eles veem que eles não estão conseguindo trabalhar. E lembre-se, as viúvas aqui não é dos filhos de Israel, mas são dos gregos, são daquele povo que nem pertencia aos judeus, mas que viviam naquela região, e agora os crentes, seguidores de Jesus, têm que servir, tem que levar, não importa se é grego, se é judeu, se é branco, se é negro, se é hispano, se é brasileiro, ele leva alimento, ele leva a palavra. Eu quero te convidar nessa noite para, independente da situação, você levar alimento. Eu quero te convidar nessa noite, independente da sua situação, levar a palavra, levar o alimento da alma, levar o alimento do corpo, porque há um povo que clama pela comida espiritual, há um povo que clama pela comida material, há um povo que clama pela comida celestial, e nessa noite Deus está selecionando homens, mulheres, crianças dispostas a serem enviadas por Cristo. Quantos querem ser enviados? Quantos? Um problema, crescimento da igreja. Solução, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. A igreja que nós vemos aqui não é uma igreja ainda forte, não é uma igreja que está bem nutrida, é uma igreja que está iniciando. Podemos dizer que é uma igreja ainda bebê na fé. Mas tem os discípulos que já são ali mais casca grossa, já participaram ali de 3 anos e meio de ministério de Cristo, mas muitos eram novos convertidos, estão aprendendo como repartir o pão, como viver em comunhão, como não xingar o outro irmão, como não ser agressivo, ser cordial, ser de paz, e eles estão aprendendo no que nós chamamos hoje de igreja, aprendendo no que nós chamamos hoje de estar em comunhão com os irmãos. E nós vemos que a igreja está crescendo, mas tem os poderes que querem governar, mas tem homens, tem mulheres que estão dispostos a ouvir a palavra do Senhor. O Cristo de Atos, no capítulo 12, não é um Cristo vencido, mas é um Cristo vencedor. O Cristo de Atos, no capítulo 12, não é um Cristo morto, mas é um Cristo ressuscitado. O Cristo de Atos, no capítulo 12, não é um Cristo que está ainda anexado, endereçado, pregado na cruz, mas é um Cristo que nos livrou da cruz e através da cruz nos livrou de toda a condenação. O Cristo de Atos 12 é um Cristo que vive e reina para todo sempre.
O Cristo de Atos 12 é o Cristo de 2025 que ainda cura, salva, liberta, transforma, faz mudança no homem e na mulher. Glória! Jonathan Edwards, numa quarta-feira, no dia 8 de julho de 1741, numa igreja pequena, numa cidade pequena, aproximadamente na época de entre 1.000 e 1.500 habitantes, pregava um sermão que dizia que a misericórdia, a graça de Deus é a mesma que faz que nós não escorregamos o nosso pé para não cair no inferno. Em um dos seus mais famosos sermões, que se chama Os Pecadores, que se chama Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. É a graça. Como pregado nessa noite pelo pastor Cristiano, que ele leu Lucas no capítulo 15 e pregou sobre a parábola, ele dizia que a graça é o motivo de não sermos condenados, a graça é o motivo de não sermos consumidos, a graça é o motivo da nossa salvação, a graça é o motivo que mesmo você sendo pecador, sendo errante, falando mal da vida do irmão, mesmo assim a graça nos alcança. É por meio dela que nós somos salvos. Não adianta pensarmos que somos bons, não adianta pensarmos que somos alguma coisa, não, é a graça do Senhor, é a graça, somente ela. De graça não, teve um preço de sangue, preço de cruz, mas é a graça que nos salva, nos transforma e nos liberta. O Evangelho de Cristo, testemunhado na Judeia, em Samaria, está expandido. Pessoas doavam as suas riquezas, pessoas entregavam-se ao trabalho, pessoas entregavam-se em missões, pessoas davam o que tinha para viver pelo Evangelho. E não simplesmente para viver pelo Evangelho, eles doavam e ainda morriam pelo Evangelho de Cristo. Atos capítulo de número 7, Estevão, o primeiro mártir, sendo apedrejado, porque pregou essa palavra, uma palavra genuína, uma palavra pura, sem mistura, eficaz, transformadora. Lembrando que Estevão está sendo apedrejado porque ele disse... Desde Abraão até Jesus, ele mostrou a transformação que Deus planejou, o plano da salvação, e por isso ele foi morto. Estevão não pregava heresia, Estevão não pregava alucinações da sua mente, Estevão pregava esta palavra transformadora, Evangelho de Cristo, que cura, salva, transforma e liberta. Enquanto Estevão está pregando e sendo condenado por isso, no capítulo 7, verso 55 e verso 56, a Bíblia vai nos dizer que ele está morrendo, mas olhando para os céus, entregando o seu espírito e dizendo: Senhor, perdoa eles, porque eles não sabem o que faz. Mas enquanto ele olhava para os céus, ele via o Cristo ressurreto, à destra do próprio Deus, e ele dizia: Senhor, receba o meu espírito. Ele não se importava com os problemas terrenos, ele não se importava com a perseguição, ele não se importava com as pedras que lhe estavam sendo jogadas, ele se importava com os céus que já estava aberto para o receber. Eu quero nessa noite convidar a ti a entregar-se a este Jesus, que quando você entrega, ele não te dá nada em troca, não é no toma lá da cá, não é quando você entrega aquele, não é você entregando, não é assim no reino de Deus. Quanto mais você entrega, mais você será necessitado. Mas eu tenho que te dizer nessa noite que o favor dele é inefável, o favor dele é infalível, a misericórdia dele nunca acaba, o poder dele é sobre todas as coisas.
Eu tenho que te dizer nessa noite o evangelho puro, sem mistura, que eu não te prometo nada na terra, mas te falo de uma moradia já preparada nos céus. Não é de mansão terrena que eu estou falando, mas o próprio Jesus, livro de João no capítulo 14, eis que vou preparar para vós morada. Ele não estava falando, olha, vou te dar uma mansão na terra, mas ele dizia, olha, aquele que morre em Cristo viverá, aquele que morre em Cristo, ele está vivo para sempre, olha, aquele que se terá recompensa nos céus. A terceira parte que eu quero falar com vocês, e dentro ainda dessa parte eu quero dizer que no livro de Atos, no capítulo 12, no início do capítulo, vai nos contar a história de Tiago, preso por Herodes Agripa I, que ele vai prender Tiago, porque o povo judeu gostou, e que ele mata Tiago, e o povo judeu gostou, e aí ele fala assim, olha, traz mais, pegou Tiago, pegou Pedro, matam hoje, vê qual é a reação do povo, o povo gostou, tudo bem, deixa esse outro aí preparado, amarrado, preso, porque depois da Páscoa, depois da festa dos pães asmos, este será o primeiro. Mas enquanto ele planejava a morte, tinha uma igreja, aqui tem uma igreja, aqui tem uma igreja, aqui tem uma igreja, tinha uma igreja que orava, tinha uma igreja que intercedia, enquanto Herodes busca a condenação, Deus manda anjo no cativeiro, na prisão, liberta Pedro, e Pedro não entende quando ele sai, que ele vai onde está a igreja reunida, a igreja está orando, intercedendo pela vida dele, e ele já estava liberto. Se tem igreja nessa noite, eu posso crer que tem milagre. Se tem igreja nessa noite, eu posso crer que tem transformação. Se tem igreja nessa noite, eu creio no mover de Deus para a igreja. Os poderes em Israel divididos em Império Romano, naqueles dias de Cláudio César, dominava militarmente e tributava a região da Judéia. O governo local, a dinastia herodiana, Herodes o Grande, depois passa por Herodes Arquilau, Antipas, Herodes Filipe e também Herodes Agripa I, esse citado no livro de Atos capítulo 12. E em Atos 12, Herodes Agripa reinava sobre a autorização de Roma, o Sinédrio, 70 anciões, e a igreja de Cristo que estava ali permanecendo. A importância do poder de Cristo na terra através da igreja é porque ela não depende de homens. A importância do poder de ter um representante na terra, Deus ter um representante na terra, no caso da igreja, é porque ela não depende de homens. Se alguém dizer aqui nessa noite, eu não quero fazer, Deus levanta outro. Ah, mas eu não, Deus levanta. Ah, mas eu não quero obedecer, não tem problema, Deus levanta alguém que queira obedecer. Ah, mas eu não tem problema você não querer cantar. Tem mais 30 que Deus pode levantar. Mas como é que é, Gesiel? Eu saí? Não. É o seguinte, para quem obedece, tem um Deus que serve. Para quem não obedece, tem a condenação. Amém? Eu quero te mostrar nessa noite que a igreja ela tem um poder tremendo em suas mãos, mas a igreja só é capaz de desenvolver, a igreja só é capaz de efetuar, a igreja só é capaz de executar este poder ordenado por Deus quando passa pela obediência. Primeira divina, os seus líderes, os seus pais, as suas mães e por aí sucessivamente. A igreja de Atos, ela vivia um momento de expansão, mas ela obedecia a Deus. Obedecia a Deus. Quando Pedro dizia a alguns dos seus discípulos: olha, hoje de manhã você vai lá em Thomaston, você que vai participar, você que vai fazer a ceia em Thomaston. Aquele discípulo preparava sua bagagem, preparava sua mala, ia para Thomaston, servia e voltava. Quando alguns dos discípulos diziam: hoje vamos para Cesareia de Filipe, ajuntavam-se outras pessoas junto com aquele discípulo, ia. Isso chama-se
obediência. Sem isso aqui, não tem batismo com o Espírito Santo, não tem transformação, não tem mudança de vida, não tem nada. Ah, Gesiel, mas tem muito barulho. Barulho não traz resultado. Barulho não traz resultado. Resultado vem pela obediência. Resultado só vem pela obediência. Quando Pedro, no capítulo de número 2, o verso 9, na sua primeira carta, que nós chamamos de carta católica, ele diz a seguinte palavra: vós sois geração santa, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, comprado, conquistado por Deus. E quando nós entendemos que nós somos povo adquirido, povo comprado, primeira coisa nós entendemos que nós temos um dono. Não são as minhas decisões, é a decisão do meu Senhor. Não são as minhas ideias, são as ideias do meu Senhor. Não é a minha vontade, mas é a vontade do meu Senhor. No nosso contexto ocidental, é muito difícil para nós entendermos sobre senhorio. Porque, por exemplo, quando nós tratamos dos europeus, onde tem a rainha, que é no Reino Unido a personalidade maior, a rainha morreu, né, Elizabeth II, hoje tem lá o rei. E tudo que se faz no Reino Unido, eles têm que dizer assim: em nome do rei. Qualquer coisa que vai fazer, em nome do rei. Vamos à guerra? Em nome do rei. Vamos conquistar? Em nome do rei. Vamos fazer alguma coisa? Em nome do rei. Porém, para nós ocidentais, temos um patrão, já é difícil. Temos alguém subjugando a nós, já é difícil. Imagine você ter que servir sem receber. Imagine você ter que dar sem ter nada em troca. Logo você que acostumou em receber algo em troca. Quando eu digo você, eu me incluo no meio, que eu também gosto de receber. Porém, no reino de Deus, a gente tem uma superioridade sobre nós. O nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo de Nazaré, que morreu na cruz para nos tirar da condenação eterna. E a Ele nós devemos honra, a Ele nós devemos glória, a Ele nós devemos toda a adoração. Quem é crente? Não. Católico? Não. Todas as pessoas da terra, debaixo da terra, têm que dar honra e glória ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para a gente é meio difícil, porque a gente gosta de ter as nossas próprias decisões, de ter as nossas próprias ideias, de seguir os nossos próprios conceitos, e esquecemos-nos que fomos comprados. E se nós fomos comprados, nós temos uma dívida com aquele que nos comprou. Se nós fomos comprados, nós temos uma dívida para quem nos comprou. No Brasil antigo, ainda nos dias de escravidão, existia a regra da escravatura. Porém, o dono, ele podia liberar uma carta, que era a carta de alforria. Ele assinava uma carta e falava: hoje, a partir de hoje, fulano de tal, é livre, é homem livre, é mulher livre. Ele pode ir para onde quiser, pode ir servir para quem quiser, é homem livre. Porém, a carta de Cristo para nós não nos deixou livre do pecado, mas tirou de nós a nossa condenação. Nós somos livres em Cristo, porém devemos a Ele o preço que Ele pagou por nós. Dá para entender isso? Está claro ou está confuso? Porém, para nós, quando Cristo morre por nós, Ele assina a carta de alforria, nos tirando da cruz, nos tirando da condenação, nos tirando do inferno. Porém, para aquele que pagou o preço, que deu-nos a carta de alforria, nós devemos servi-lo a Ele eternamente. Devemos servi-lo a Ele eternamente. Você entende isso, meu irmão?
o que é servir o nosso Senhor eternamente. Porque nós estávamos condenados, sem chances, sem oportunidade, mas Ele pagou o preço e falou: olha, a cruz tira a condenação da cruz. Porém, cada um de nós que entregamos a nossa vida para Jesus, quem aqui já entregou a vida para Jesus? Reflita nessa frase: entregar a vida para Jesus. Reflita nessa frase sobre entregar a vida para Jesus. Entregar a vida para quem? Meus irmãos, o que eu tenho a retratar nessa noite é o poder que esse Deus tem sobre nós aqui na terra. Porque quando nós nos situamos, quando nós nos entendemos como igreja, nós somos representantes dos céus enquanto em vida. Somos representantes dos céus enquanto em vida. Você tem que lembrar, meu irmão, eu tenho que lembrar para vocês que o evangelho que nós pregamos hoje, os anjos poderiam pregar. Deus poderia enviar Moisés, Deus poderia enviar Elias, Deus poderia enviar o Cristo novamente para pregar esse evangelho, mas Ele escolheu a cada um de nós para sermos seu representante, enquanto Ele não volta para buscar a tua igreja. O poder que a igreja tem em mãos não é simplesmente de destronar o mundo, não é de simplesmente confrontar o mundo, mas é de levar essa palavra de Cristo e ser um percussor, ser um mensageiro, ser um plantador, ser um semeador, ser um cônsul do próprio Deus aqui na terra. Quando nós pensamos que nós somos representantes de Deus aqui na terra, nós vamos mudar o nosso caráter, nós vamos mudar o nosso conceito de servidão, nós vamos mudar o nosso conceito de adoração, nós vamos mudar o nosso conceito de busca ao Senhor. Porque sobre nós, meus irmãos, está o poder de Deus. Sobre nós está o poder do próprio divino. Sobre nós está o poder que é capaz de destronar toda a potestade. Sobre nós está o poder de destronar todo o poder do inferno. Sobre nós está o poder de acabar com os planos do inimigo. Sobre nós está o poder de dizermos uma palavra e essa palavra ser executada, não pela nossa vontade, mas pela vontade daquele que nos enviou, pela vontade daquele que nos levantou, pela vontade daquele que nos capacitou, pela vontade daquele que nos designou para fazer algo na terra. O poder dessa palavra é tão grande, meus irmãos, que eu tenho que te dizer: não há nada que você possa dizer que não aconteça. E isso não é palavra de coach. Isso é ser um representante de Deus na terra. Nós ficamos muito acuados porque nós não sabemos o poder que temos em mãos. Nós ficamos muito medrosos quando nós não entendemos o poder que temos em mãos. Mas reparem, um jovem que não tem experiência em combate físico contra homens numa guerra, mas que ao ver o gigante, ele diz assim: olha, você vem contra mim com arma, lança, eu porém vou contra ti em nome do Senhor. Estamos falando de um Deus que, quando Moisés se apresenta a libertar o povo de Israel, e ele tem uma conversa com Deus, ele diz: Senhor, mas o que eu digo quando eu confrontar a Faraó, quando ele me perguntar quem me enviou? E Deus diz para ele: diga que eu sou o que sou. Quando o povo de Israel estava partindo e tinha o mar aberto na sua frente, é a mesma palavra que Deus ordenou sobre aquele homem para que ele tocasse de novo no mar e o mar se fechasse e acabasse com os seus inimigos.
Eu não sei o que você está temendo. Eu não sei por que você está temendo alguma coisa. Eu tenho que liberar uma palavra de coragem para a sua vida. Eu tenho que liberar uma palavra de coragem nessa noite. Deus te deu poder sobre todas as coisas na terra. Tome posse dessa palavra. Você tem que tomar posse dessa palavra. Em dias em que tem muita gente com medo de imigração, meus irmãos, se Deus ordenar que você vai voltar para o Brasil, você vai e pronto. Se Deus te mandar de volta para o Brasil, é que Ele tem uma obra na sua vida lá. Entenda, aceite e faça. Se Deus te colocar em uma prisão, vire crente mais verdadeiro e pregue nas prisões. O que seria da vida de Pedro se não fosse aquela prisão? O que seria da vida do carcereiro, condenado à morte, mas que pela visita de Paulo e Silas naquela prisão, como citado no livro de Atos, no capítulo 16, ele teve a sua casa salva, a sua família salva, teve sua vida salva. Mas eu estou com medo de ir para a prisão. Gesiel, pregue na prisão. Já que você não quer pregar aqui, pregue quando chegar lá. Mas eu estou com medo de ir para o Brasil. Já que você não quer pregar aqui, pregue quando chegar lá. Ah, mas eu estou com medo de tanta coisa. Não tenha medo, obedeça. Para quem obedece tem promessa. Para quem obedece tem palavra. Para quem obedece, Deus tem uma palavra destinada. Porém a igreja está crescendo, está expandindo, e o plano de Herodes, agora Agripa, o poder vai passando de pai para filho. Você vê um Herodes lá quando Jesus nasceu, e não é o mesmo, tá? Que já estamos falando do ano 44 depois de Cristo, então já está lá para frente. Esse aqui já é o Herodes Agripa primeiro. E ele planeja: eu tenho que fazer algo para acabar com a igreja, porque a igreja não me obedece, a igreja não faz o que eu mando, a igreja não faz aquilo que eu determino, então tenho que acabar com esse plano aqui. Mas um plano que começou lá nos céus, que passou pela manjedoura, que passou pelo deserto, passou pelo Egito, que passou por tantas outras coisas, que passou pela cruz, não vai cair por terra pela palavra de um imperador. O plano de salvação destinado por Deus nos céus não será destruído pela mão humana. Quem crê nisso? Herodes planeja, vai lá, mata Tiago, Pedro ainda preso, é liberto, Deus move os céus e liberta ele da prisão, e agora ele vê uma oportunidade. O problema que Herodes está enfrentando é uma divisão que está tendo, porque não está tendo conciliação entre o povo de Tiro e Sidom. E lembre-se, Tiro e Sidom não é Israel. Tiro e Sidom são regiões das terras cirofenícias. É de onde saiu Jezabel e toda a sua trupe. E ele tem esse problema porque o povo está fazendo barulho. Só que o povo de Tiro e Sidom comia da sua terra, comia do seu alimento. E ele então planeja: olha, eu tenho que ir para lá para ver o que eu consigo. Sai da Judeia e vai para Tiro e Sidom, reúne lá. E agora o povo viu que era meio complicado trabalhar com Herodes, fala com o seu camarista, né? A minha Bíblia vai dizer camarista, que é um assessor do rei, alguém que trabalha para o rei, e eles conseguem o concílio com esse homem, por nome de Blasto. E eles então veem a necessidade de falar com o rei. Então no dia designado, Herodes, vestido de traje real, o que Cláudio Josefo, historiador judeu do século I, vai dizer que a sua roupa era prateada, resplandecia. Aquilo, quando ele sentou no trono, que teve o resplandecer do sol sobre ele, brilhava. Ele, com seu discurso provavelmente bem eloquente naquele dia, ele começou a falar ao povo. E o povo, primeiro, precisava da terra, precisava do alimento. Logo eles viram que precisavam de Herodes. Quem vive do mundo precisa do mundo e não dá ouvido à palavra de Deus. Quem come do mundo e que o mundo oferece nunca vai depender de Deus. Deus não quer uma igreja que dependa do mundo. Deus quer uma igreja que dependa dele.
Deus não quer uma igreja que se alimenta do mundo, mas Deus quer uma igreja que se alimenta dele, porque de onde nós alimentamos é de onde nós dependemos. Se você depende do governo, se você depende de Trump, se você depende do governador do estado, se você vai sempre dar ouvido a eles e nunca ouvirá a Deus. Mas se você não depende de governo, se você não depende de estado, se você não depende de prefeito, aí você vai entender quem é o poder de Deus e vai falar assim: Senhor, és tu o poder sobre a minha vida. A igreja em 2025 não pode depender de determinação humana, mas tem que determinar, ou tem que depender de uma determinação do próprio Deus. Uma igreja que depende de Deus, ela não é necessitada. Uma igreja que come do alimento que Deus prova, que Deus aprove sobre eles, não passará fome. Uma igreja que depende de Cristo é uma igreja que sempre dará a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu tenho que te dizer nessa noite, se você está com medo ou você não está dependendo de Cristo. Tenho que te dizer nessa noite, se você está com medo, é porque você ainda está dependendo do dólar. Quem dera se eu tivesse com a minha conta cheia, eu ia embora amanhã e não precisava passar por essa opressão. Quem dera se a minha fazenda já tivesse completa de gado, amanhã mesmo eu comprava a minha passagem e não ia depender de ficar me escondendo. Dá glória a Deus porque ainda não começou a perseguição da igreja. Dá glória a Deus porque ainda não começou a te perseguir porque você é crente. Dá glória a Deus porque ainda não te começou a perseguir porque você não está ou está pregando essa palavra. Dá glória a Deus porque ainda não começou a perseguir aqueles que em pleno domingo de manhã à noite cultuam, servem, buscam ao Senhor. Porque chegará dias que até isso será cortado. Quem depende do mundo, padecerá com ele. Quem depende de Deus, viverá com ele para sempre. Herodes tem um plano, fala com o povo, e o povo agora olha para Herodes e fala assim: isso não é um homem. Se fosse hoje a gente diria, né, é o prefeito. Mas nem o prefeito não é nem um semideus. Este homem é um Deus. Dependência humana. Dependência humana. Se você está aqui na igreja, mas ainda vive uma dependência humana, eu quero te convidar a mudar a direção da sua dependência hoje. Se até aqui na sua vida, no seu ministério, você depende de homens, que tipo de dependência, Gesiel? Dependo de homem para trazer o sustento da minha casa. Se não for o meu patrão, meu Deus do céu, o que seria de mim? Se não fosse a minha patroa, meu Deus, eu passaria fome, meu irmão. Você não é crente, não. Deus não deixa. O salmista vai dizer que nunca viu um justo mendigar o pão, nem a sua descendência passar fome. Que Deus é esse, meu irmão? Mas qual o tipo de crente que nós somos? Qual o tipo de crente que nós estamos sendo? Se não for o verão, se os Estados Unidos fosse só inverno, eu morreria. Se os Estados Unidos fosse só sol, meu Deus do céu, não consigo trabalhar de fora, eu morreria. Onde está a sua dependência, homem e mulher de Deus? Essa palavra tem que te confrontar para você entender o poder que você carrega em suas mãos. Porque se essa palavra não confronta a ti, a tua vida, o seu ministério, você vai estar sempre dependendo do homem e você não vai alcançar o primordial de Deus, o essencial, a sua plenitude na terra. As palavras dos homens para Herodes é a voz de um Deus e não de um homem. É a voz de um Deus e não de um homem. No livro de Levítico, nas leis de Levi, lei mosaicas determinada por Deus, já determinava que em qualquer lugar, mas principalmente em Israel, quem adorasse outro Deus deveria ser morto, deveria ser executado. Só que aqui eles não estão em Israel, eles estão em Tiro e em Sidom, cidade de Cirofenícias. Mas lá, na Síria, numa cidade de Cirofenícia, não impede o agir de Deus. Lá talvez não tenha um sacerdote que vai fazer a execução desse desviado, mas lá tem um poder de Deus que está acima de todas as coisas, que tem a onipotência, tem a onipresença, tem toda a suficiência.
e tem a toda a onipotência, e é o próprio Deus que manda um anjo para que mate a este homem por nome de Herodes. Agora eu imagino aquele povo naquela reunião, olhando para Herodes, né, consumido por bicho, e dizendo assim: foi-se o nosso sustento, acabou-se as nossas colheitas, onde nós vamos plantar, onde nós vamos colher, se o homem morreu? Lembre-se dessa palavra: quem depende do homem vai sempre mendigar o pão, quem depende de Deus terá sempre a abundância dos céus. Se fosse nos nossos dias e acontecesse conosco, imagine-se que se o presidente dos Estados Unidos morresse e a economia fosse para vala, alguém ia dizer: meu Deus, logo nos meus dias de Estados Unidos, vou ter que voltar para o Brasil. Não deu para enriquecer, não deu para ficar rico, não deu para prosperar. Dependência humana. Só que Deus naquele dia mostrou-se grande no meio daquele povo, porque no verso 24 diz assim: entretanto a palavra do Senhor crescia e se... Primeira coisa, eu entendo que o reino de Deus não depende de homem, não depende de presidente, não depende de governo, não depende de prefeito, não depende de vereador. O reino dele é dele, responsabilidade dele. Se ele promete, ele cumpre. Se ele determina, acontece. Se ele fala, as coisas tomam forma. Se o reino é dele, é tudo por ele, para ele e por ele são todas as coisas. Quantos dependentes do Senhor nós temos nessa noite? Dependa dele, não vai ter problema nenhum. Dependa dele, não vai ter problema nenhum. Entretanto, quando o escritor cita essa palavra, ele está dizendo: por mais que, entretanto, mesmo acontecendo que, entretanto, mesmo ocorrendo que, Herodes matou, Herodes prendeu, Deus livrou, mas a palavra crescia e se multiplicava. Lembro-me dos dias do povo de Israel ainda no Egito, o próprio faraó trazendo cargas pesadas sobre o povo judeu, ou sobre o povo de Israel, aquela nação que se instaurava no meio do Egito. Mas enquanto mais Herodes oprimia, mais o povo crescia. Enquanto mais ele escravizava, mais o povo crescia. É no espremer da oliveira é que vai sair o melhor azeite. É no espremer da azeitona que vai extrair o melhor azeite. Crente, você tem que passar por provação. Crente, você tem que passar por tribulação. Crente, você tem que passar por escárnios para que você cresça na palavra, se multiplique na palavra. Gesiel, isso é palavra de maldição? Não. Se você tiver tudo muito bom para ti, você não vai crescer nunca. Se tiver muito legal para você, você não vai virar. Se você vir aqui pregar uma palavra mais ou menos e o pastor falar: tá bom, meu filho, você nunca cresce. Mas se um dia ele te ligar, igual ele me ligou e falou assim: Gesiel, sua palavra foi boa, mas não tá bom não, você pode melhorar, você pode buscar, você pode estudar. Você precisa de quê? Do que você precisar eu te dou apoio. Enquanto nós nos sentimos confortável com este mundo, o mundo está corrompendo igrejas. Enquanto você está acostumado com este mundo está destruindo altares. Enquanto você está acostumado demais com o mundo que te cerca, Deus
não trabalha na sua vida e na sua história. Mas eu quero te convidar nessa noite a aceitar ser espremido, a aceitar ser empurrado, a aceitar ser massacrado pelo mundo, mas sabendo que é de Deus que vem a tua força, é de Deus que vem a sua confiança, é de Deus que vem a sua alegria, é de Deus que vem a sua dependência, é de Deus que vem o teu sustento, é de Deus que vem o seu pão, é de Deus que vem a sua água, é de Deus que vem o seu azeite, é de Deus que vem tudo que você tem e que você precisa. O salmista, no capítulo de número 121, que é uma das canções de romagem, canções ou cântico de romaria, que eles saíam das suas cidades e iam para Jerusalém adorar, a Bíblia nos fala ali que ele está no caminho, e ele poderia enfrentar problemas, ladrões, poderia enfrentar perseguições, mas ele está indo no caminho, andando e cantando e dizendo: eu elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Enquanto alguns iam para os montes adorar a Baal, que era considerado, eles irem adorar ao monte, para isso ele diz assim: eu porém, eu vou adorar o meu Deus, que fez os céus, a terra, as montanhas, os vales, todas as coisas. Meu irmão, quando você entende a grandeza desse Deus, não há dificuldade, não há problema, sempre será a solução. E meus irmãos, quando Herodes, já consumido, porque simplesmente ele não deu a glória a Deus. Mas espera aí, Gesiel, Herodes ele nem era crente, Herodes ele nem era judeu, Herodes ele nem era descendente de Jacó, mas por que ele vai ser consumido? Herodes ele é um edomeu ou edomita, que descende ou vem da descendência de Esaú, aquele irmão de Jacó. Em Gênesis no capítulo 25, no verso 23, numa conversa entre o próprio Deus e a mãe de Isaac, ou a esposa de Isaac, a mãe de Jacó e a mãe de Esaú, ela vê o conflito no seu ventre e: Deus, o que é isso? Deus responde a ela dizendo: tem um conflito aí, porque tem duas nações, porém o mais velho servirá o mais moço. O mais velho servirá o mais moço. Passa-se os anos, e em Atos 12 nós vemos algo que vai ao contrário a essa palavra, algo que vai contrário a essa profecia, porque nós vemos um descendente dos edomitas, descendentes de Esaú, governando sobre Israel. Ora, que inversão de papel é essa? Será que Deus alterou a sua palavra? Ou será que a palavra de Deus não se cumpre? O governo estabelecido pelo Império Romano na persona de Herodes era simplesmente político, ele era um fantoche, massa de manobra, ele fazia o que ele queria, mas estava lá então, por ordem, governava sobre Israel. Porém, entretanto, aquele que veio para nos salvar, aquele que veio para nos libertar da cruz, como eu disse nessa noite, chamado Jesus de Nazaré, ele vem da descendência de Jacó, ele vem da descendência, mais conhecido como o leão da tribo de Judá, ele vem da descendência de Judá. Porém Jesus vai aos céus, Jesus é elevado aos céus, e agora Herodes está governando, Esaú está governando sobre Israel. Olha que Deus é esse que promete e não cumpre, não é verdade? Porém, provavelmente nesse dia em que o povo olhava para Herodes e dizia: olha, é um Deus, fala de forma espontânea, fala de forma, nossa, que eu não consigo explicar, é um Deus. Deus levanta do céu, mata aquele homem, e precisa nós lermos no verso 24, dizendo assim, que a palavra do Gesiel, não, que a palavra de Herodes, não, a palavra do Senhor, o leão da tribo de Judá, ainda governava em Israel, em Sidom, em Tiro, em todos os lugares. Deus era a maior potência. Sobre os seus pés, por gentileza. Quando Herodes pensava que ele era alguém, Deus o tirou da terra, porque ele não deu a glória a ele. Então nessa noite eu quero te dar uma clareza de palavra.
Se você não der glória a Deus pelo que Deus faz na sua vida, se você não glorificar a Deus pelo que Ele faz na sua história, se você não der honra a Ele pelo que Ele fez por ti, Deus é capaz de te tirar da terra. Quem quer ser tirado da terra? Então, se eu fosse você, eu já começava a dizer: Deus, Tu és santo, Deus, Tu és poderoso, toda honra, toda glória, todo louvor seja a Ti, Jesus, que eu não quero ser retirado na terra agora não, vou esperar pela Sua volta, vou esperar para me encontrar nos ares contigo, nas nuvens. Herodes foi condenado à morte, porque ele não deu a glória a Deus. Mas entretanto, portanto, entre mentes, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Quero fazer um convite aqui na frente para pessoas que já são representantes de Deus na terra, mas que querem tomar posse dessa palavra. Gesiel, não sabia que eu era um representante dos céus. Então agora você já sabe. Você é um representante celestial aqui na terra. Quantos entendem isso? Todos entendem? Então quero te convidar aqui na frente, a você que não entendia isso, mas que hoje entendeu que você é um representante de Deus na terra, e que as suas ações têm que ser diferentes, o seu falar tem que ser diferente, o seu agir tem que ser diferente, porque você representa os céus. Há pouco tempo atrás houve um problema com um irmão, e teve alguém que disse da seguinte forma: ah, mas olha, ele vai lá na igreja da fé e ainda diz que é crente. Só que esse problema não jogava para baixo simplesmente a reputação da igreja da fé. Esse problema joga para baixo a reputação da igreja de Cristo na terra, os representantes de Cristo na terra. Então eu quero te convidar nessa noite a você entender, como nessa palavra já foi citado, que você é um representante dos céus. Tudo o que você fala na terra é relatado nos céus. A forma como você age na terra é relatado nos céus. E que você não simplesmente é um jovem, criança, adulto, homem ou mulher, mas você é alguém que representa os céus. Você é alguém que é autoridade na terra. E você não representa simplesmente a igreja, você representa os céus. Isso aqui é uma carteirinha de capelão, quem conhece? Eu sou um representante da capelania do SEMA, que é conectada ao FBI dos Estados Unidos. Olha, sou importante. Mas porém isso aqui não me dá autoridade para entrar nos céus. Só que isso aqui pode me livrar de algum problema na terra, sim ou não? Só que quando eu me torno representante dos céus, eu não carrego uma carteirinha. A minha identidade está exposta em mim. O jeito que eu falo, o jeito que eu ando, o jeito que eu converso, o jeito que eu trato as pessoas. Alguém vai olhar para ti e vai falar: olha, você é crente. E alguém pode olhar para ti e falar: rapaz, eu quero ser crente, mas igual fulano eu não quero não. Não é verdade? O que nós carregamos é o poder de Cristo inserido em nós. O poder de Cristo dentro de nós. Que poder é esse, Gesiel? De curar, poder de libertar, poder dizer para uma montanha: move-se daqui para lá, e ela mover. Poder para pregar ao homem e ele mudar a sua vida pelo agir do Espírito Santo. Poder para você chegar no homem que passou por 20 anos, 30 anos de vícios, orar, expulsar os demônios e a pessoa se liberta. O poder que nós carregamos é o mesmo poder que havia em Cristo Jesus. Mas pode ser que morremos, como Cristo morreu. Mas pode ser que sejamos crucificados, como Cristo foi. Mas pode ser que sejamos dilacerados, como Cristo foi. Mas a maior prova que nós temos, que se assim acontecer com nós vamos nos encontrar com Ele na glória, e nos alegraremos com Ele na glória.
Se você veio aqui nessa noite, curve a sua cabeça. Vou pedir aos pastores que nos ajudem em oração, os pastores missionários, obreiros. Nós vamos orar pela sua vida, vamos orar pela sua história, vamos pedir a Deus um fortalecimento sobre a sua vida. Se você virar para mim, Gesiel, e falar: Gesiel, essa não era a palavra que eu queria ouvir, eu tenho que te dizer nessa noite: essa é a palavra que Deus me ordenou a te falar. Receba essa palavra, guarde-a na tábua do seu coração, execute o que Deus te mandou, e você verá o que Deus faz, o que Deus fez e o que Ele fará na sua história. Vamos orar ao Senhor? Deus, em tuas mãos nós queremos apresentar os teus filhos, homens e mulheres que estão aqui nessa noite, que vieram, Senhor, com o coração em chama, com o coração com vontade de te buscar, com vontade de te adorar e com vontade, Senhor, de exaltar o teu nome. Senhor, nós queremos exaltá-lo na beleza da tua santidade. Queremos dizer que o Senhor é santo, que o Senhor é Deus. Queremos, Senhor, ser melhores representantes teu na terra. Queremos ser melhores, Senhor, em tudo que façamos, no falar, no agir. Que em tudo que façamos, Senhor, seja para a honra e glória do teu nome. Já o apóstolo Paulo dizia que no comer, no beber, que seja tudo para a honra e glória do teu nome. Nós queremos, Senhor, louvar a Ti, porque o Senhor nunca esqueceu de nós. Nós queremos Te louvar porque o Senhor, a Tua graça nos alcançou. Nós queremos Te louvar, Senhor, porque a Tua mão de misericórdia alcançou-nos e nos trouxe a vida em abundância. A Tua graça, Senhor, nos alcançou de certa forma que nós podemos dizer que o Senhor é bom. A Tua misericórdia dura para sempre. E a Tua graça, Senhor, é o motivo de não sermos consumidos. A Tua graça, Senhor, é o que nos faz entender que Tu és tão bom para nós, ao ponto de não nos desprezarmos, mesmo sabendo o que nós somos. Ao ponto, Senhor, de não nos destruirmos, mesmo sabendo, Senhor, o que nós somos. A ponto, Senhor, de não deixarmos, Senhor, ser destruído pela Tua poderosa mão, porque o Senhor tem olhado com olhar de graça, o Senhor tem olhado com olhar de misericórdia, o Senhor tem olhado, Senhor, com olhar de salvação para nós. E como aquele homem, Senhor, que pensava ser alguém, como aquele homem, Senhor, que pensava ser alguma coisa, pela vestimenta, pelo poder, mas que foi consumido, Senhor, para provar que só o Senhor é digno de louvor e de adoração. Só o Senhor é digno, Senhor, de toda glória. Só o Senhor, meu Pai, é digno de ser adorado. E é a Ti, Senhor, que nós levantamos as nossas mãos e adoramos nessa noite, porque a Tua graça tem nos alcançado. Nós Te louvamos, Senhor, porque o Senhor é bom. Nós Te louvamos, Senhor, porque a Tua mão tem nos alcançado, tem nos libertado, Jesus. E nós Te adoramos, no nome de Jesus, Deus. Hoje não vou Te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra Te dizer que a Tua graça já me basta. Quero mais sair daqui, eu não quero mais sair daqui, eu não quero mais sair daqui, me deixa morar. Eu não quero mais sair daqui, eu não quero mais sair daqui, eu não quero mais sair daqui, me deixa morar em Tua presença. Em 1517, Martinho Lutero, responsável pela Revolução Protestante, ele levantou 5 solas, porque segundo ele era o que determinava que nós poderíamos chegar aos céus.
Sola Escritura, ou somente a Escritura, capaz de nos levar aos céus. Sola Fide, somente a fé é capaz de nos levar aos céus. Sola Gratia, é a graça, somente a graça, o motivo de nós não sermos consumidos e podemos alcançar os céus. Solos Christus, somente Cristo pode nos dar a salvação. E por último, e não menos importante, ele disse: só lhe deu glória, somente a Deus a glória, somente a Deus o doxa, a glória, somente a Ele seja toda a honra e toda a glória e todo o louvor. E para concluirmos, no capítulo 11 do livro de Romanos, no verso 36 diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente. Amém. Se você crê nessa palavra, aplauda bem forte o nome do Senhor. Ele é digno de toda a honra, toda a glória